Daqui a pouco ela está explodindo, cara. Ela entra num quebrantamento, ela entra numa ação. Ela, daqui a pouco ela diz, pô, eu sou crente, eu não sabia. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais um bate-papo entre irmãos. Estamos aqui com os nossos convidados, a minha esposa Janaína, a nossa liderança do Face a Face, o presbítero Daniel, e na mídia estamos aqui com a nossa irmã Jéssica e o nosso convidado, o pastor Genival, que vai tirar as nossas dúvidas, responder algumas perguntas sobre intercessão, que é o nosso tema de hoje. Mas antes de mais nada, eu quero convidar o pastor a falar algo sobre o retiro face a face. O que o face a face causou na sua vida? Bem, boa noite a todos. Aqui quem está falando é o pastor Genival. Queridos, desde já agradeço a Deus pela vida de todos que irão acompanhar esse bate-papo, assim como agradecer a Deus pela presença de todos aqui, pelos líderes dessa casa tão abençoada, o pastor Alexandre, a pastora Luciane, a nossa querida Nani. Então, aqui diante do entrevistador, o Delaci, meu Deus, uma bênção de Deus junto com a sua esposa. Vamos aqui realmente tratar de um assunto muito delicado e que nos favorece muito, intercessão. Mas a pergunta dele foi, o que eu tenho a falar do retiro? Gente, olha, o retiro para mim foi extraordinário. Foi um momento do qual Deus falou muito ao meu coração, reanimou muitas coisas que se fazia necessário, trouxe também para mim novamente aquele desejo dela assim, de me empenhar um pouco mais, de me envolver mais, de me ativar novamente em projetos dos quais ele já tinha colocado no meu coração. Só que devido ao tempo a gente acaba se envolvendo muito com as coisas do dia a dia. A gente se relaciona muito com os afazeres, com os nossos deveres, e a gente acaba deixando de lado coisas que o Senhor gostaria muito que a gente tivesse ativo. E no face a face começou a trazer de novo aquela alegria de poder viver essa boa obra do Senhor. E sem falar que o face a face ele é um ativador. No caso, todos nós, diante de Deus, nós somos como lenha. Nós viemos a esse mundo para queimar, incendiar. Há uma chama dentro de nós que precisa sempre estar ativa, é necessário. E o face a face, de certa forma, as ministrações ali, lançada, compartilhada, faz com que a gente volte novamente a queimar por dentro. E eu digo a todos vocês, que ainda não participaram, mas que irão participar, olha, não fica de fora, vem beber, vem ser ministrado, deixa Deus lapidar você através da palavra, deixa Deus através do face a face mostrar para você, assim como mostrou para mim, por Delaci, para todos que for, que coisas que a gente vê como incapaz se tornam realidade. Então eu quero te convidar, vem pro face a face você também, vem. Excelente, pastor. E já que o assunto é intercessão, naquele lugar a gente realmente vê e presencia tudo aquilo que Deus tem, e aquilo tudo nada mais é do que um resultado de intercessão, dessa preparação que a gente faz nos momentos que antecedem o nosso retiro face a face. Meu Deus do céu, tá aí. Você entrou num detalhe precioso. Realmente é preparado para que venha a ter resultados. É claro que a palavra de Deus não depende de mim, de ninguém, para que ela venha ser o que é, poderosa em todas as áreas. Mas a intercessão em cima daquilo que é preparado para fazer diante de Deus, para obter a aprovação, ela é poderosa. Quando a gente vê no face a face líderes, homens e mulheres, pessoas que se dispuseram a estar ali intercedendo por almas, por vidas, pessoas que muitas das vezes chegaram ali sem objetivo algum, pessoas que chegaram frustradas, magoadas, decepcionadas, vendo amigos ali que nem conhecem, pessoas que nem conhecem, mas estão ali de prontidão. Houve uma preparação tremenda. Durante 30 dias, jejuaram, se consagraram, apresentaram a vida de cada um antes de conhecê-los, para ver a resposta, o retorno do que Deus tem para elas naquele lugar.
Cara, é extraordinário, Delacy. Eu tenho certeza que só não entende o poder da intercessão quem realmente não abre o seu coração. Ele não vai ter como entender. Mas a intercessão ali, ela é poderosa no objetivo de tratar, alcançar, libertar, naquilo que a gente entende como provisão de Deus para aqueles que estão oprimidos, estão ali muitas das vezes em cadeias, aprisionamento dentro do seu ser, e a intercessão acaba gerando um leque de libertação também naquele momento. Até mesmo você está ali intercedendo, não é por você, você está guerreando por outras pessoas. Então há uma alegria também para o intercessor quando ele vê a resposta do trabalho acontecendo. Então eu vejo muito necessário a intercessão nessas ações. E isso é muito gratificante ver o agir de Deus através da intercessão. É maravilhoso. Eu queria perguntar para o pastor o que é a intercessão, só para deixar bem claro para os nossos irmãos. Boa pergunta, boa pergunta. Gente, a intercessão é você sendo convidado, se convidar, não é você ser convidado, é você se convidar a entrar em uma atmosfera totalmente fora daquilo que vivemos aqui na área terrena. A intercessão é você entrar em duas sessões, a sessão terrena e a sessão celestial. Você vai ficar entre uma sessão e outra, guerreando, entrando numa batalha espiritual, em uma guerra espiritual em prol de vidas. Então, no caso, a intercessão é isso. É eu entrar numa batalha em favor do meu próximo. Ainda que eu não saiba qual é o problema do meu próximo, mas ao ver que há alguém abatido, triste, às vezes até desanimado, pessoas que perderam forças, a gente sabe que tudo isso é gerado através de um ambiente espiritual. Então a gente está entrando em sessões. Como eu digo, você está abrindo uma porta para alcançar um objetivo de interceder sempre em favor de um próximo que precisa ser liberto. Você está entrando em portas dimensionais. E essa é a verdade da intercessão. Excelente. E nós devemos interceder uns pelos outros a todo momento, né? Assim que há necessidade, nós devemos interceder. A Bíblia nos diz, né? Justo, muito bem colocado dela, assim, até mesmo, meu amigo. O primeiro intercessor da qual a Bíblia relata foi o próprio pai Abraão. Como havia até separado aqui, justamente aqui, Gênesis 18, do 23 em diante, você vê o pai Abraão entrando em uma intercessão, não por ele, não pela sua esposa, mas sim por familiares, amigos, um povo do qual o Senhor já havia falado para ele, né, devido aos tantos pecados, às tantas iniquidades que havia ocorrido em Sodoma e Gomorra. Quando Deus abriu o seu coração para Abraão em falar, eu vou destruir aquele povo, eu vou destruir aquela cidade, a primeira coisa que Abraão fez foi pensar naquele povo. Meu Senhor, olha só, o homem se colocar entre Deus, aliás, o homem se colocou entre um povo e outro diante de Deus para intervir, interceder. Então, a intercessão é sempre voltada ao outro, nunca a você. Se você fizer uma intercessão por você, você não está intercedendo. A intercessão é quando eu me preocupo com o próximo. E esse próximo não está falando exclusivamente de ser apenas a minha esposa, filhos, amigos, não. Você vai interceder até mesmo por pessoas que você não conhece, até mesmo pelos seus inimigos. Você vê que Abraão não tinha Sodoma e Gomorra como pessoas que caminhavam na mesma fé. Sodoma e Gomorra era uma cidade, eram povos que não tinham apreço nenhum por Deus.
Mas lá havia um homem chamado Ló e sua família. Mas eu acredito mesmo assim que se Ló não estivesse lá com a sua família, Abraão também teria tido a mesma atitude, gente. Teria tido a mesma ação de querer proteger e defender diante de Deus aquele povo. Se posicionar. Porque muitas das vezes, assim, a gente quer interceder por amigos que conhecemos, que nos favorecem, que nos ajudam, que nos visitam, que alegram a nossa casa. Mas às vezes quando é uma pessoa que, porventura, a gente vê como uma pessoa que não nos respeita, uma pessoa que é usuário de droga, que às vezes é faccionado, é envolvido com crime, diversos crimes, muitas das vezes a gente não tem a mesma ação, né, de interceder por ele. Tanto que tem muita gente que diz, o problema é dele. Mas o Senhor nos chamou para interceder uns pelos outros, como você fala. E, na verdade, que mais necessitam dessa intercessão, né? Pessoas que estão ali necessitando de uma palavra, de alguém que se posicione perante a Deus a pedir para que ele saia daquela situação, para que o Espírito Santo toque, né? Para que ele se mova e saia daquele mundo, daquele vazio, né? Que seja preenchido, né? Uma verdade. A intercessão, ela é sempre objetiva para que o sobrenatural de Deus alcance aquela pessoa. A intercessão, ela nunca é voltada, eu sempre vejo assim, como ainda há pouco falando aqui com o entrevistador dela, assim, o nosso amado irmão, como eu falei para ele ainda há pouco, que há muitas pessoas que usam a intercessão de forma errada. De forma errada. De que maneira? Eu nunca posso interceder, entrar numa intercessão como se eu estivesse expelindo demônios. Não. A intercessão não é para expulsar demônios. Precisamos saber disso. A intercessão não é para expulsar demônios. Não é para manifestação de demônios. A intercessão é pelo cuidado de vidas, de almas, para que Deus possa, com misericórdia e graça, alcançar aquelas pessoas. Como recentemente aqui no Sul a gente teve a trágica situação de todo o Rio Grande do Sul. A água alcançou praticamente 60%, 70% do estado. Quantas famílias ficaram nas ruas? Quantas vidas foram perdidas? Quantas pessoas ficaram sem ter o que comer? Quantos maridos não viram mais as suas esposas ou viram seus filhos? Então, como intercessores, o que fizemos? Entramos em uma intercessão por aquele povo, clamando a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha compaixão. Senhor, porventura, eu estando aqui não posso ajudar, mas o Senhor, Pai, pode alcançar a todos em qualquer lugar, independente do ambiente, o Senhor pode ajudar, o Senhor pode prover. A gente começa o quê? A clamar, intercedendo por essas pessoas. E para a graça de Deus, o Senhor, Ele ouve e Ele intercede. Como intercedeu. As águas depois foram dispersas, o nível das águas começaram a baixar e Deus começou a agir como providência, usando homens e mulheres para abençoar e socorrer aquele povo. Infelizmente, muitas vidas são perdidas nessas situações. E a intercessão sempre também é voltada, a gente nunca deve também confundir assim, tal coisa só vai acontecer se eu interceder. Não. O que Deus tem para hoje, independente de eu orar ou não, vai acontecer. Isso é fato. Isso é fato e é uma realidade. O que Deus tem para mim, tem para você, independente da minha oração, se tornará uma realidade. Agora, o bom de tudo isso é que Deus nos chama para um propósito. Está entendendo? Ele nos chama para um objetivo. Ele nos deixa a oportunidade de participar daquilo. A palavra de Deus diz que todos nós já somos abençoados em todas as regiões celestiais, mas oramos para alcançarmos isso. Nós já somos. Estou enganado? A palavra de Deus já não diz isso? A palavra de Deus diz que independente, eu já sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas oramos
oramos, Senhor, porventura, Senhor, Tu pode prover para que uma nova porta de emprego se abra? Tal coisa que eu já falei agora, o Senhor já preparou lá atrás, ó. Só que Ele nos dá graça pela misericórdia de entrarmos nesse propósito, de orarmos e ver acontecer. Até isso nos ajuda a nos edificar na fé. Só para relembrar aqui um detalhe, Elias havia orado e dito, não vai chover na terra por quantos anos? 3 anos. Passado-se o tempo, o povo começou a murmurar, outros a clamar, outros a pedir socorro. Deus disse o quê? Eu mandarei chuva. Primeiro Deus falou, depois Elias foi lá e orou. Está entendendo? E diz a palavra de Deus que Elias não só orou uma vez, mas ele orava e pedia para o seu ajudante o quê? Vai lá e vê o que tu vê. O que tu está vendo? Foi lá a primeira vez, não viu nada. Foi a segunda, não viu nada. Foi a terceira, depois ele disse o quê? É isso que eu vejo, uma nuvem. Então, veja só, algo que Deus já havia preparado. Chamou o homem para participar daquilo que ele já havia formado e tudo. Então, isso é tremendo. E tanto que choveu. A resposta de Deus é maravilhosa através da intercessão. Eu tenho algo para compartilhar aqui na minha vida, né? Para quem não sabe, eu era usuário de drogas e álcool e eu creio muito de que a minha certeza de que eu precisava buscar uma internação a partir do momento que eu expus essa situação para minha família, a decisão de eu tomar e fazer o meu tratamento foi voltado em cima de intercessão. Eu creio nisso, que a intercessão da minha esposa, a intercessão da minha mãe, a intercessão da minha irmã, que fizeram com que o Espírito Santo me tocasse e que eu tomasse essa decisão de buscar ajuda, fazer esse tratamento. E a gente sabe que quando a gente passa por esse processo de tratamento, a gente vai para lá, tu se depara com uma situação que tu nunca viveu, com pessoas que tu nunca conviveu, e tu só permanece lá para finalizar o propósito que Deus tem na tua vida se tu tiver voltado na parte espiritual. E isso só foi possível, eu creio nisso, creio piamente nisso aí, que eu consegui vencer essas barreiras através dessas intercessão da minha esposa, glória a Deus, da minha mãe, da minha irmã, da minha família. Tudo isso foi possível através da intercessão. Eu sou grato a Deus por isso. Lindo isso, ó. Testemunho forte esse teu. De fato, o poder da intercessão de uma mãe, meu Deus do céu, é incondicional, assim, tudo que a gente vê, o que Deus faz através da intercessão de uma mãe. Eu já vi muitos relatos de mães que deram cada testemunho que eu ficava, meu Deus, cara, como é impactante isso. Uma esposa, então, que convive com a gente no dia a dia, vê as nossas imperfeições, as nossas tantas faltas de caráter, tantas faltas de ação, de atitude no dia a dia, mas mesmo assim, quando ela começa a se prostrar diante de Deus, quando ela começa a se envolver com Deus, intercedendo pelo seu marido, não há como Deus não se agradar do que está vendo. Não há como. É impossível. Porque uma intercessão de coração em prol da vida de alguém, ela primeiramente, como esposa, ela não intercedeu por ela. Ela começou a interceder pelo esposo dela. Senhor, traz o meu marido para ti. Senhor, alcança o meu marido para ti, Senhor. Traz o meu marido daquela situação que ele vive, resgata ele para o Senhor. Eu tenho certeza que ele será um grande homem na tua obra. Ele será, uau, cara, Deus começa a ficar maravilhado. Aí o Senhor diz, não, eu já tive no meu coração a data certa, estava tudo certo para eu tirar ele. Mas ao ver fazer, cara, aí o Senhor diz, olha a resposta disso tudo, gente. Então, ele é fiel para cumprir, né? Meu Deus do céu. A gente, por isso que a palavra de Deus diz que aos olhos do mundo é loucura o que Deus faz. Tá entendendo? É loucura. Literalmente.
Exatamente. Mas, assim, para a gente que crê, tudo é possível. Tudo é possível, né? Assim, eu sei de uma coisa, meus irmãos. Diante de tudo que eu já vivi, diante de tudo que eu já passei, os tantos livramentos que Deus me deu, não é resposta a uma situação do acaso. É tudo retorno de intercessão. Assim como a sua mãe, a minha mãe chega a ter o rótulo do joelho aqui, olhem, gilhado, assim, maltratado, ressecado, de tanto estar com o joelho prostrado. Tá entendendo? Você olhar assim, as articulações da minha mãe assim, chega aí aquela coisa sequinha, ferida. Tá entendendo? Intercedendo pelos filhos. E como eu falei para ela um dia, eu disse, eu também sou resposta das suas intercessões. Porque da onde eu estava, para onde o Senhor me resgatou, certamente foi vendo lágrimas da minha mãe ali pelos filhos. Eu creio, meus irmãos, que a intercessão bem colocada, apresentada a Deus, ela gera uma resposta tamanha para a vida de qualquer um que tem clamado e tem buscado. Eu sei que tem muitas coisas, tá entendendo, para Deus responder para a gente. E muitas delas será através de intercessões. Eu quero fazer outra pergunta, pastor. Quem é o nosso intercessor? Oh, glória a Deus, está aí. Pois bem, o nosso maior intercessor nos dias de hoje, na qual a própria palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, quando ele veio à Terra, ele, diante de todos os olhos, ele foi o maior intercessor da qual a própria palavra de Deus relata. Ele interviu ali entre um povo que já estava decretada a condenação, e o Senhor Jesus veio para resgatar-nos e nos proporcionar salvação. Ali já mostrou já o intercessor quem é, da figura de Cristo. Mas só o nosso Cristo também relata algo muito precioso, que ao subir, ele estaria enviando o quê? O intermediador. Aquele que iria por mim e por você chegar a momentos de intercessão que ele ia chorar com choros inexprimíveis. Quando eu e você não conseguimos interceder, é ele que intercede. E só intercedemos porque ele já está em nós agindo dessa maneira. Se não for o Espírito Santo hoje em nós, primeiramente intercedendo, eu, você, qualquer um não terá força, não saberemos de maneira alguma por onde começar. Primeiramente é o Espírito do Senhor aqui dentro já, intercedendo. As palavras que saem da minha boca e da sua boca não são palavras vazias. Quando eu choro, quando eu clamo, quando eu intercedo por um morador de rua, não vem de mim isso, vem do Espírito Santo. Quando nós lembramos de alguém que está passando por situações difíceis, não vem de mim isso. A minha mente não me levou a pensar nele do acaso. Não, primeiramente foi o Espírito Santo que me trouxe à memória alguém que precisa. Naquele momento, entendeu? Quantas vezes o Espírito Santo nos leva em sonhos a lembrar de pessoas, você levanta ali, na madrugada, você vai se prostrar de joelhos, porque o Espírito Santo te trouxe alguém em mente. Então, o nosso maior intercessor nos dias de hoje, para nós que cremos, para você que está ouvindo, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quais são os deveres de um intercessor? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Pergunta essa com muita sabedoria. Os deveres de um intercessor. Temos deveres, sim. Sempre de orar uns pelos outros. Esse dever cabe a todos nós que recebemos um sacerdócio. Todos nós recebemos um sacerdócio. Você, homem, você, mulher, você faz parte desse sacerdócio. Lá atrás era dado somente aos sacerdotes esse privilégio de intercessão. Eram eles que intercediam pelas nações, era ele que intercedia pelo povo, era ele que tinha porta direta com Deus, era ele que falava. Então, era direcionado aos sacerdotes esse dever.
Mas quando o Senhor veio, que o véu se rasgou, que toda aquela situação ocorreu, que o Senhor nos ligou a Ele, dando a mim e a você o prazer de orar uns pelos outros, dando-lhe ali o primeiro dever, está entendendo? De orar sempre uns pelos outros. Não estar dizendo, orai primeiramente por ti, não. Coletivo, orai uns pelos outros. Esse é o primeiro dever. O segundo dever do cristão aqui, para a gente não tomar muito tempo. O segundo dever do cristão é sempre perseverar. Se eu orei a primeira vez, não vi Deus operando, vou orar de novo, vou clamar de novo, vou interceder de novo. A gente deseja ver resposta de Deus na vida das pessoas. Eu desejo ver resposta. Eu quero ver a transformação de Deus numa situação da qual, infelizmente, não é a melhor. Eu desejo ver. Quando a gente olha para um usuário de droga, assim como você, Delacy, um dia testemunhou coisas das quais você, como intercessor hoje, tudo que você deseja é ver aquele colega que um dia foi aprisionado no mundo das drogas ser livre delas. Você orou a primeira vez, não viu o milagre acontecendo, mas isso não tirou você do propósito. Você continuou a orar. Então, irmãos, é isso. Você nunca deve baixar a guarda em deixar de orar uns pelos outros. E outra, nunca deixe de perseverar, pois a sua perseverança, em interceder vai trazer sim a resposta do seu coração. E me tira uma dúvida, pastor. Quais são os 3 pilares da intercessão? Pilares diretamente não tem, porque os deveres já são um deles, os deveres. Mas vamos aqui trazer algo para incrementar um pouco mais esse nosso bate-papo. Existem pilares das quais o intercessor não pode deixar de viver. Primeiramente, uma vida com Deus. São pilares básicos para qualquer intercessor. Por que eu digo isso? Porque eu não posso dizer que eu vou interceder por alguém de qualquer maneira. Eu não posso dizer que estarei intercedendo e Deus vai corresponder às minhas orações estando de qualquer maneira. Tem que ter espiritualidade, né? Eu preciso estar ligado com aquele que me dá a resposta da intercessão. É à toa que o Senhor nos diz, aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. Se eu não tenho essa intimidade, se eu não tenho esse leque com Deus, se eu não tenho essa porta com Ele, com o meu Criador, eu não tenho como, gente, dizer que vou estar intercedendo por alguém, sendo que quem está precisando de intercessão sou eu. Eu preciso entender isso. São pilares, que a gente precisa entender. Outra situação que eu vejo, não estou dizendo a gente, porque há muitos, pode haver discordância entre uma coisa e outra, mas que toda discordância ou que todo confronto num bate-papo desse enriquece, Mas uma outra situação que eu sempre tenho a preocupação quando eu vejo, são pessoas intercedendo por outras pessoas, repreendendo demônios. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e sai. Demônios, sai. Não. A intercessão não é para isso. Intercessão não é isso. Tem nada a ver. Então são coisas que a gente precisa entender. Porque é uma briga da qual a gente entra em briga sem compreender o porquê que está acontecendo. Quando chega alguém num culto, quando vem o povo que não é liberto, que não conhece a verdade, não conhece os caminhos da verdade ainda, como intercessor, o que eu vou clamar? Senhor, que a tua palavra desça ao coração deste homem, da qual ele jamais esqueça. Senhor, eu intercedo em favor, Senhor, da vida dele, para que o seu coração possa estar apto para receber essa palavra. Senhor, que o inimigo não distraia ele, que ele não venha se distrair com nada, Senhor, mas que tua palavra seja o foco para ele hoje. É isso que a gente deve fazer.
Pai, eu sei que ele chegou mal, mas eu creio em teu nome, Senhor, que o Senhor vai guardar ele enquanto está aqui, ele vai entender, ele vai saber o teu objetivo e ele vai confirmar tudo aquilo que o Senhor vai estar falando através da tua palavra. É o princípio, tá entendendo? São pilares, é sempre com o próximo, é sempre o próximo. Ele precisa entender, o próximo precisa entender quem é o intercessor. Porque quando ele entra na igreja, ele vê o povo de mãos levantadas e ele passa a entender aquilo, ele diz, uau, tem um exército me guardando enquanto eu estou sentado aqui, para que não haja distração na minha vida, para que eu não venha me distrair com nada e que tudo ao seu redor venha a ser só com o objetivo, entender o que Deus está falando. Então são princípios que o intercessor sempre precisa compreender para praticar. E botar a clareza, né, gente? E a gente vê literalmente que nós entendemos e acreditamos que estamos no caminho certo quando a gente percebe, por exemplo, no culto que a gente teve, no culto de domingo, o poder do que é a intercessão. Porque nós iniciamos a preparação do retiro face a face, no final de semana com as nossas orações na sexta para sábado, e domingo, né, continuamos, e a intercessão ela veio forte para dentro da igreja e a gente viu um mover sobrenatural. Foi tremendo, foi extraordinário, foi algo muito bom que a gente está vivendo. Fora daquilo que os nossos olhos haviam nos prendido, não é verdade? Porque eu vejo assim, como a gente havia comentado a respeito desse momento tão maravilhoso, que foi o nosso culto a Deus. Como eu sempre falava, gente, o culto não é preparado para o homem, o culto é preparado para Deus. A igreja entendeu isso a partir dos intercessores. Os líderes da casa se moveu, começou a interceder pelas suas linhas de frente, por aqueles que os guardam em oração. A igreja abraçou a causa, a igreja se envolveu com a causa. A igreja se envolveu a ponto de todos aqueles que chegaram a visitar saírem impactados. Porque é isso que o Senhor espera. Que a vida daqueles que parem para ouvir a palavra de Deus não seja a mesma. Porque a palavra de Deus ela é tão poderosa, como diz, que ela é uma espada de dois gumes, ela vem cortando e dilacerando tudo. E quando o intercessor ele se coloca ali, guerreando, para que aquelas almas venham compreender o que o Senhor está fazendo, o ambiente, a atmosfera muda. Mudou a atmosfera. O louvor, meu Deus do céu, olha, foi top, foi uma bênção. Tudo que Deus fez foi maravilhoso. O Espírito Santo preparou a casa para poder levar aquele clamor, as orações, o choro daquele povo até o coração do Senhor. E tudo começou também a partir do momento que os intercessores começaram a compreender e praticar princípios. Muito bom. Foi gostoso demais. Foi demais. Pastor, boa noite. Amém. Na sua opinião, o intercessor, ele sofre retaliação? E se ele sofre, como ele faz para não sofrer mais nessa? Ele está intercedendo. Amém. Filho, olha, gente, estamos aqui honrados, né? Leonardo acabou de chegar, está participando também aqui desse podcast. Leonardo é um homem de Deus, um amigão. Glória a Deus, Léo. Léo, retaliação? Não, eu não digo retaliação. Vem sobre as nossas vidas sempre contra-ataques, independente se eu sou intercessor ou não, isso é certo que vem. Retaliação não. Biblicamente a gente não vê retaliações. A gente vê, às vezes, situações das quais o nosso corpo se desgasta. A nossa vida espiritual pode sim ficar abatida em relação a isso, porque a intercessão é como eu falei. Interceder, como ainda cedo aqui, o querido Daniel estava dando testemunho de Moisés no monte, enquanto o povo guerreava, Moisés não estava ali pedindo o demônio. Moisés não estava ali pedindo para que o diabo saísse do corpo dos inimigos, não. Moisés estava junto com os seus ali intercedendo para que a vitória viesse em favor do povo de Israel. Que o exército pudesse obter a vitória.
Mas só que veio o cansaço físico. O líder cansou. O líder se cansou. E muitas das vezes, a gente como intercessor, a gente também se cansa. Porque o corpo também, a matéria é fraca. Mas o bom é que quando a gente, como intercessor, você vê na palavra que um ficou à direita, à esquerda, e o outro à direita, intercedendo junto com o líder, e pronto, mãos aos céus. E o Senhor agia diante de todos, dando vitória. Então, assim, retaliação eu não vejo dessa maneira. Eu vejo assim que, é claro que o inimigo não se agrada quando a gente intercede para que haja vitória ou proveniências de Deus em favor daquilo que a gente está clamando ao Senhor, a providência do Senhor para aquelas vidas. O inimigo ele não tem prazer nisso. Certamente, é claro que ele vai tentar sempre algumas coisas, mas não como retaliação. O diabo ele não é tão doido assim também. Perdido ele é, mas ele sabe quem é o nosso intercessor maior. Então, se eu estou intercedendo por alguém, como eu havia falado, primeiramente, é o próprio Espírito Santo de Deus em nós. É em nós, que fala através de nós. Então, o diabo ele também sabe o poder que há através do Espírito Santo. Então, ele sabe o vespeiro que ele pode estar se metendo. Eu vejo assim, Pastor, Daniel falando, o senhor como pastor e pregador da palavra também, o senhor sentiu em algum momento, em algum culto, ao qual o senhor pregou não a mesma palavra, mas palavras parecidas em igrejas diferentes, ou na mesma igreja, onde havia intercessão e onde não havia um peso espiritual ao pregar a palavra de Deus, não? Sim. Boa pergunta, Daniel. Boa pergunta. Sim, claro. Porque o ambiente se faz favorável para a palavra, como também às vezes se torna desfavorável para quem vai ministrar a palavra. A gente está recebendo muitas pessoas que a gente não sabe como é a vida dessas pessoas. Pessoas que chegam oprimidas, pessoas que chegam às vezes drogadas dentro da igreja, pessoas que chegam enfermas dentro da igreja, pessoas que chegam às vezes com espírito de morte, de suicídio dentro da igreja. Ela senta, ela participa, mas com ela também vem todo o espírito o contrário. Ela não é liberta a partir do momento que ela entra na igreja. Ela não é, o diabo não fica de fora. O diabo não se escandaliza, mas você sabe disso, o diabo não fica de fora do culto. Ele entra e ele vem participar. Só que quando não tem intercessor, o que o diabo vai trabalhar? O máximo possível para que aquelas pessoas não entendam a palavra que ali será liberada. Há muitas pessoas que não compreendem isso. Não é à toa que muitas das vezes o pastor se consagra, ele se prepara, ele tira 3 dias lendo aquilo que ele vai ministrar. Seja eu, seja qualquer um outro líder, tudo que ele quer é apresentar o melhor culto dele a Deus e que o povo compreenda, que o povo entenda o que o Senhor quer falar. Só que o que acontece? Muitas das vezes o ambiente está tão sobrecarregado, está tão tenso, que as palavras começam a fugir. O diabo começa também a soltar dados malignos, vai ali influenciando a mensagem, vai trazendo para o pastor, para o ministrante da noite, uma desordem mental. Assim como um levita. Uau, o cara acostumado, conhece a letra, mas em momentos, cara, parece que ele se perdeu. O arranjo já não sai o mesmo, o tom da voz já não é mais o mesmo. Alguma coisa influencia, tá entendendo? Mas quando existe na igreja um corpo de intercessores, preparados ali, disposto àquilo, uau, o ambiente, o contrário da qual a gente está falando, começa a se tornar favorável. O ambiente de louvor se torna tão agradável que o louvor dentro da igreja a gente usa para a preparação da palavra, para antecipar ali a subida do ministrante, trazendo a graça de Deus para o ambiente. E quando tudo favorece ali, irmão, meu Deus do céu, é impossível não ver o agir de Deus. E eu já presenciei isso em muitas igrejas. Já levei mensagens das quais, nossa, seria aos meus olhos, seria uma porta de salvação para
para algumas pessoas que entendessem ela. Mas para muitas pessoas, como a gente já vê tantos ministrantes, tantos homens e mulheres de Deus falando em podcast, em vídeos, quantas pessoas chegam para o outro, como é que foi o culto? Foi trem? Mas ele não lembra nem a mensagem que foi pregada. Por quê? Então há um ambiente, às vezes, estranho, desfavorável àquilo que nós, como pastores, líderes, homens de Deus, acabamos vendo em alguns momentos, né? E isso ocorre em todos os ministérios praticamente. Não é todo culto que tem aquele naipe lá em cima, não é todo culto que tem aquela explosão do Espírito Santo lá em cima. Não. O Espírito Santo continua sendo o mesmo, continua agindo, continua falando, mas infelizmente o coração do homem às vezes acaba não se tornando tão aberto para poder ouvir o que o Senhor tem a falar. De que forma que nós devemos interceder quando a gente percebe que há um mover tirando a atenção do público da palavra que está sendo ministrada? Sim. Quando existe esse tipo de ambiente, a gente sai a declarar. A gente abre a nossa boca e glorifica. Porque o intercessor, ele não pode ficar em silêncio. Eu sempre digo, se eu estou em grupo, se eu estou entre amigos, o nosso clamor como intercessor, cara, ele tem um poder extraordinário. Porque quando nós abrimos a nossa boca, ativamos algo sobrenatural. Está entendendo? Nós ativamos algo sobrenatural. É como se diante de Deus a gente quisesse falar: Senhor, desça aqui. Senhor, desce, que os céus venham à terra, que desça os céus sobre a terra, que desça os céus nesse lugar, que se abra os céus nesse ambiente. É extraordinário quando o intercessor entende isso. As pessoas sentadas no seu comportamento, que ela não tem o costume de ir a cultos, quando ela escuta o intercessor perto dela, dando um glória a Deus, dentro dela, ativa algo sobrenatural. O glória a Deus começa a querer sair. O glória a Deus, o aleluia, aquela palavra começa a querer manifestar. Aquilo começa prendendo ela, e quando o intercessor começa: Senhor, em teu nome, Senhor, glória a Deus, Senhor. A pessoa daqui a pouco começa: glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Daqui a pouco ela está explodindo, cara. Ela entra num quebrantamento, ela entra numa ação. Daqui a pouco ela diz: sou crente, não sabia. É desse jeito. Então, assim, o intercessor, ele não pode ser silenciado. Ele não pode ficar naquele silêncio total. Quando ele libera um glória a Deus, até para quem está no altar pregando, ou o pregador ouve aquilo, acende num pregador, diz: tem um povo comigo, tem gente comigo, tem um povo intercedendo. Porque quando o palestrante, o pregador, o ministrante da noite está ali, quando a gente libera aquela palavra, quando a gente diz: é verdade, Senhor, fala, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, a ministração começa a ativando, né? Meu Deus do céu, é sobrenatural. Assim como o irmão Léo, que está aqui, faz parte do Ministério de Louvor, quando a igreja está em silêncio, ainda que esteja 4, 5 no altar cantando, mas ele está vendo um ambiente silencioso na frente dele, ainda que tenha 4, 5 aqui atrás. O ambiente é totalmente diferente. Ele não é impulsionado pelos que estão atrás dele, estão do lado dele, não. Ele é impulsionado por aqueles que estão à frente dele e liberando. É como se fosse um fone. Aí o povo em cima. Aí o cara eleva, vai para cima, solta. Meu Deus do céu! Daqui a pouco quer pular, meu Deus do céu, o negócio pega fogo, gente. É desse jeito. Vai se enchendo, né? E é muito, muito visível quando a intercessão ela é pegada bem forte, tudo bem alinhado. A gente vê o mover do Espírito Santo no ambiente extraordinário, né? Fervoroso, né? Meu Deus do céu!
E assim, o intercessor, ele sempre deve ter, nesse ambiente atmosférico de igreja, o intercessor ele deve sempre buscar na mente pessoas que estão em falta. Está entendendo? Sempre buscar na mente. Senhor, Espírito Santo do Senhor, hoje eu não vi o irmão José. Chega no próximo culto, Senhor, eu não vi novamente o irmão José. Senhor, tu estás me chamando para alguma coisa. Agora eu vou lembrar do irmão José das minhas orações. E a gente começa a lembrar do irmão José, não só porque ele não veio, mas porque o irmão José está vivendo em guerras em casa e não sabemos. Mas o Senhor, ao não me fazer ver ele a primeira e a segunda vez, o Senhor já quer me falar alguma coisa. Lembra-te dele nas tuas orações. Comece a interceder por ele. O irmão José pode estar com problemas de saúde e a igreja não sabe. O irmão José pode estar com problemas financeiros e ele não está desviado. O irmão José está trabalhando dobrado para poder trazer o pão de cada dia para casa. Infelizmente, o irmão José não está participando do culto. Então, são leques como esse que a igreja, o intercessor que todos nós somos, não pode deixar de ver. Nós não podemos fechar os olhos para muitas coisas que acontecem. Não só lembrar de interceder quando alguém chega no meu braço ou no meu ombro e diz, irmão, ora por mim. Não. Se você não me vê nos cultos, é normal. 2, 3, ou tem alguma coisa acontecendo. Poxa, mas o pastor não falou nada. Eu não preciso falar. Meu irmão não precisa falar. Mas a partir do momento que eu não consigo mais enxergar aquele que comigo adorava, que comigo cantava, que comigo chorava, alguma coisa não está bem. Então, como intercessor, eu já tenho que estar o quê? De prontidão. Senhor, lembro do meu irmão. Eu não sei o que meu irmãozinho está vivendo, o que está passando. Mas diante do Senhor, eu sei que tudo é possível. Mas eu quero aqui orar por ele, Senhor. Eu quero que as finanças dele, Pai amado, venham a ser sadia. Eu quero que o celeiro dele se multiplique, que a saúde dele seja renovada, que o vigor, que a alegria, o prazer de te servir, de te adorar, Senhor, reative dentro dele e que ele possa incendiar os lugares por onde ele tem passado, Senhor. Uau, cara, aí as coisas começam a ter um vigor diferenciado. O que não fazer na intercessão? O que não fazer numa intercessão? Meu Deus. Justo. Tem muitas coisas que numa intercessão não é necessário. Eu não preciso estar com a mão em cima de ninguém. Como intercessor, não. Isso é dado a líderes que são separados para assim cuidar melhor e estar mais próximo de algumas pessoas. Porque tem pessoas que, por não entender, às vezes acaba fazendo esse ato. O intercessor jamais pode chegar e impor as mãos na cabeça de ninguém. E eu, como pastor, só se o meu pastor também me liberar, tá entendendo? Para que eu venha e faça isso. Porque isso aqui é transferência. Isso aqui é uma ação perigosa. Se eu estou bem, eu não sei o que o outro está vivendo, está passando, eu quero transferir de Deus o melhor para ele, para ela. Mas e aí? O que habita nela hoje também vai tentar vir contra-atacar a minha vida. Então, o intercessor, ele tem que tomar esses cuidados. Outro, como eu acabei de tocar aqui, o que um intercessor não deve deixar, não pode fazer, ficar calado. Jamais, principalmente quando estivermos em grupo. Até sozinho, você é livre para chorar, gritar, você é livre. Muitas das vezes tem pessoas que têm vergonha de manifestar esse desejo de clareza, de expressar em voz alta. Outra coisa também que um intercessor não pode deixar é de estar em comunhão com Deus. Essa daqui, de todas que eu falei, é a prioridade. O intercessor, ele jamais pode deixar de estar em comunhão com Deus. Eu não posso baixar a minha guarda. Como intercessor, nós não podemos deixar de estar alinhado com os projetos e planos de Deus. Por quê, pastor? E aí eu te digo assim,
A palavra de Deus diz que pode um cego guiar outro cego. É possível? Não. E o intercessor doente, oprimido, um intercessor que, infelizmente, os hábitos dele são hábitos de pecado. E eu digo assim, pecado porque todos nós pecamos, mas existe dentro de muitas denominações pessoas que a prática do pecado é tão grande que ele vive como se fosse tudo normal. Aí ele está lá, impondo mãos, intercedendo por vidas, falando coisas que Deus não mandou falar, agindo fora dos critérios cristãos. São coisas que não podem. E digo mais, tem coisas que, para muitos, Deus não quer que ele faça, mas ele vai lá e faz. Nem todo mundo foi chamado para ser intercessor. Essa é uma verdade. Mas a todos o Senhor diz que podemos ser intercessor, mas nem todos serão chamados para isso. É algo muito profundo. Quantos intercessores já não estão mais nem intercedendo pelas suas vidas? Cadê eles? Quantos? Quantas mulheres que a gente conhecia, ouviu falar, ou alguém já relatou, que eram mulheres de oração? Cadê essas mulheres? Muitas delas nem em Cristo estão mais. Muitos deles, infelizmente, abnegaram a sua fé. Muitos se tornaram ateu a ponto de... Meu Deus! Chega a ponto de lembrar aqui de uma mensagem que o próprio Deus falou para Jeremias, acho que foi para Jeremias, Isaías. Chegou a ponto do coração daquele povo ficar tão fechado, o povo pecava tanto, o povo não dava valor à palavra de Deus, e o próprio Deus disse para Jeremias, Jeremias, não interceda mais por esse povo, não adianta mais interceder por Deus, porque eu não ouvirei as suas orações. Pastor, e qual o tipo de preparação nós devemos fazer para interceder, para estarmos preparados para interceder? A primeira dela, consagração. Um homem consagrado, nossa, ele chama muita atenção do Espírito Santo. A consagração para nós intercessores, ela tem que ser primordial. Em primeiro lugar, eu preciso me consagrar os ambientes que a gente vai estar. Eu preciso me consagrar para ver o Espírito Santo de Deus trabalhar com, como dizer, com mais velocidade até, com mais rapidez em favor de alguma situação que a gente quer tanto ver. Eu preciso estar consagrado, eu preciso me consagrar, me separar de algumas coisas. Que para muitas pessoas acha que intercessão é só eu lembrar de alguém e estar orando por ela. É claro que Deus vai ouvir. Mas aí eu digo, qual alegria vai gerar no meu coração saber que eu orei por uma pessoa dias e dias e não ter resposta? Não há alegria nenhuma. Entendendo? O Espírito Santo de Deus, ele tem o prazer de nos alegrar em ver você estar intercedendo por alguém e ver a resposta daquela oração, daquela intercessão sua. Já imaginou alguém pega, manda uma mensagem para ti à distância, fala que está enfermo? Ela não precisa estar aí, onde você se encontra. Mas ela recebeu de você aquilo que você está vivendo. Você, diante de Deus, com a intimidade que você tem com o Senhor, quando você está santificado, você se prostra de joelho e começa a clamar. Ei, questão às vezes de minutos, uma hora, vem a mensagem, graças a Deus. Aquilo que eu estava sentindo passou, aquilo que eu estava vivendo não vivo mais. Aquilo que eu sentia, não sinto mais. Por quê? Porque, olha só, foi instantâneo, foi um negócio que... Está entendendo por quê? Porque a consagração traz para todos aqueles uma graça de Deus muito linda, diferente. De repente o intercessor está ali em pecado direto, em nome de Deus, orando para que Deus opere. Claro que Deus também opera, porque é o nome dele, é o nome do Senhor Jesus que está sendo colocado. Está entendendo? Na situação. É o nome do Senhor Jesus. Mas não há crédito e mérito nenhum para aquele que orou, intercedeu, porque a vida dele diante de Deus é uma vida de pecado.
de promiscuidade e tudo mais. E no vazio, né? No vazio, seco. Então, Fica cheio. por isso que quando Jeremias ouviu de Deus isso, é sinal de que aquelas pessoas que muitas das vezes querem intercessão e você ora, intercede por ela em busca de mudança e transformação e as pessoas não querem, chega ao ponto do próprio Senhor dizer, ela não ora mais por elas. Está entendendo? O próprio Senhor vai tirando ela do teu coração. E acontece isso. Está entendendo? E vai acontecendo. Porque se não fosse assim, o Senhor não liberaria uma palavra como essa, não dê pérola aos porcos. Não deu o que é santo para o profano. Está entendendo? Porque tem gente que profana. Tem gente que não dá crédito algum para a palavra, não dá crédito algum para a intercessão. Então essas pessoas, quando você... Outro dia eu estava me lembrando de uma senhora no hospital regional, quando o pastor Marciano chegou com ela e disse, posso orar pela senhora? A resposta daquela mulher foi tão rápida. Ela disse, não preciso não. Tu acha que Deus se alegra em ouvir isso? Tu acha que Deus tocou no coração do pastor Marciano para lembrar dela em algum momento para orar por ela? Não. O Senhor não leva a pessoa a lembrar disso. Por quê? Porque ela foi tão sagaz naquilo que ela respondeu. Ela disse, eu não preciso de oração. Respeito isso. Fala sem noção nenhuma, né? Na verdade. Rejeitou. Sabe o poder da palavra, na verdade. Verdade. Quando foi a conversão do pastor? Fala um pouco sobre. A minha convenção, filho, foi em 2007. 2013. Foi 2013 a minha convenção. E a minha convenção foi extraordinária. Tudo que Deus fez, tudo que Deus falou, tudo que Deus restaurou, eu me alegro em hoje viver. Não foi fácil para ter chegado diante de Deus. Rejeitei muitas coisas que Deus já havia me prometido e sem sabedoria, sem saber que era Deus fazendo, a gente rejeita. Eu abri mão de viver muitas coisas sobrenaturais diante de Deus para viver no pecado. Não foi fácil eu dizer sim para o Senhor. Mas a minha convenção até o dia de hoje foi um marco poderoso na minha vida. Não abro mão do que eu vivo hoje com Deus para viver nada daquilo que o mundo dia já me ofereceu. Quebrou as barreiras, né? E aí, transbordou para honra e glória de Todas Deus. as barreiras. Foi maravilhoso tudo isso. Deus, ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, né? A gente vê de onde a gente andava, aonde que o mundo que a gente vivia, num abismo, e aonde ele nos colocou, né? Ele, em todo tempo, a misericórdia dele, nós temos que ser gratos, né? Em tudo que ele tem nos feito. Isso é uma verdade. Isso é uma grande realidade, filho. Eu só tenho a dizer para você que está caminhando na fé recentemente, é novo na fé, não desista, persevere. Deus espera de ti algo que você não compreende, mas Ele já sabe onde você pode chegar se você compreender quem você é. Eu só estou vivendo isso hoje porque eu resolvi perseverar. A perseverança é o que vai determinar quem seremos e aonde chegaremos. Então, assim, eu espero que você continue sendo filho de Deus e que a sua perseverança leve até Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Persevere. Amém. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui, que nos assistiram esse vídeo. Somos gratos a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado e até a próxima. Glória a Deus. Eu desde já quero agradecer aqui o convite, dos coordenadores aqui do podcast, o nosso entrevistador, o Delacia. Quero aqui agradecer a Deus pela vida de todos e que em nome do Senhor Jesus Cristo você se torne aquele intercessor que o Senhor Jesus espera que você seja e que você venha a ser porta de bênção para a vida daqueles que estão contando com você. Então você é um homem abençoado, uma mulher abençoada, você só precisa entender que você é boca de Deus em qualquer lugar, em qualquer estação. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Então,